protagonista se apaixona por uma garota de Okinawa, mas não consegue entender quase nada do idioma que ela fala. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e bora pro segundo episódio dessa série. Vemos a Hina encarando intensamente uma pessoa, enquanto o Teruaki a observa. Higa chega e pergunta ao Teruaki o que estava acontecendo, e ele responde falando que quando chegou ali, a Hina já estava daquele jeito há um tempão, e ele ficou meio sem jeito de ir lá e falar com ela e perguntar o motivo. Higa então responde, falando que o motivo é porque a Hina gosta do Oji-san. O Teruaki toma um susto inicial, achando que é no sentido romântico, mas então tenta se acalmar, achando que ela falou só no sentido de gostar como um amigo, já que era uma pessoa bem mais velha. Hina, meio envergonhada, reclama com a Higa, perguntando por que ela falou isso ao Teruaki. Higa responde que como a Hina vive falando do Oji-san o tempo todo, ela achou que não seria problema contar ao Teruaki. Hina fala que é verdade, mas mesmo assim fica envergonhada quando vê os outros comentando que ela fala do Oji-san o tempo todo, enquanto faz uma cara toda tímida. Teruaki notando isso, então tem um choque de realidade, e agora tem certeza que ela falou de gostar no sentido romântico mesmo. Coitado do Teruaki, já ficou triste. Higa fala que não gosta tanto assim do Oji-san, o que surpreende a Hina, que pergunta como ela não gosta, já que o Oji-san é ótimo, e vai falar a ela até os motivos do porquê gosta tanto, enquanto o Teruaki está no sofrimento, não querendo ouvir isso, já que saber o que a garota que ele gosta acha do cara que ela está afim já é demais pro coração do coitado. Hina começa a falar no dialeto, e o Teruaki comemora, já que não entende quase nada mesmo, mas quando ela estava terminando de falar, ela comenta que adorava o Kiso. E aí nosso querido Teruaki vai a nocaute com um golpe direto no coração, já que Kiso no japonês significa beijo. Então na cabeça do Teruaki, ele acabou de ouvir a Hina falando que adorava o beijo do Oji-san. Kana fala que gosta do Kiso também, falando que é gostoso, surpreendendo um pouco o Teruaki, só que ele para pensar por um momento, já que ela fala é gostoso. O tal Oji-san joga uma rede de pesca, pescando alguns peixes. Eles se aproximam e a Higa fala que o Teruaki era um amigo de escola. Enquanto o Teruaki se apresenta, ele se pergunta se aquela pessoa não era nova demais para as garotas o chamarem de Oji-san. Hina, enquanto olhava os peixes, comenta um pouco desanimada, falando que ele não tinha pegado nenhum Oji-san, como respondendo que ainda não estava na época dos Oji-san. O Teruaki fica meio confuso, já que Oji-san para ele significa outra coisa totalmente diferente. Nisso, descobrimos que o motivo da Hina estar observando atentamente em silêncio era para não fazer os Oji-san escaparem. E o Teruaki finalmente entende que o Oji-san que elas falavam era um peixe e não um senhor como ele estava achando. E o motivo da Hina estar envergonhada antes é porque ela tinha vergonha das pessoas acharem que ela era uma comilona, já que vivia falando do peixe Oji-san. O pescador fala que pegou uns quiço também. E aí o Teruaki liga os pontos e entende que o quiço que elas falavam era o peixe e não beijo como ele estava achando antes. E para acrescentar a lista de mal entendidos, o pescador era só o irmão da Kana. No dia seguinte, vemos o Teruaki todo empolgado na praia, doido para tomar um banho de mar, e enquanto espera Higa, Hina e o restante de seus colegas de turma, com ele chegando até 15 minutos antes da hora marcada e bastante animado, já que vai ser uma festa da praia com o pessoal da sala. Kana e Hina chegam de carona com o irmão da Kana e o Teruaki fica bem feliz, já que era a primeira vez que ele via Hina com outra roupa que não fosse a da escola. Os minutos se passam e o Teruaki pergunta onde os demais estavam, já que tinha se passado da hora combinada e fora eles três ninguém havia chegado. Hina então responde, falando que o Teruaki estava no fluxo temporal relaxado de Okinawa e que isso era uma das coisas mais conhecidas ali. Ela, chorando agora, fala que o povo de Okinawa são muito conhecidos por nunca chegarem na hora marcada e que eles chamam isso de horário de Utina. Muitas pessoas até só saem de casa para o compromisso na hora que marcaram e não antes como seria o normal. Mas claro, muitos também respeitam o horário marcado. O pessoal é tipo a gente então, né? Hina, um pouco desesperada, tenta explicar que para coisas tipo trabalho, eles chegam na hora e não se atrasam. E pede ao Teruaki, falando que mesmo que ele odeie o horário de Utina, que ele não odiasse Utina. 30 minutos depois do horário combinado, o pessoal da turma chega ao local e já começam a festa com um belo churrasco. Os caras são praticamente brasileiros mesmo. Depois de comerem, o Teruaki acha que é finalmente a hora de geral dar um mergulho no mar, mas é cortado pelo pessoal que começam a contar piadas e rir. Teruaki então nota que tem muitas pessoas mais velhas na praia. Somos explicados que as festas de praia em Okinawa
ocorrem de maneiras diferentes das do Japão, sendo mais uma festa para geral aproveitar, ou até festas de boas-vindas para algum funcionário novo ou colega de classe, acontecendo assim também, funcionando mais como um piquenique para geral do que qualquer outra coisa. Nisso, o dia todo se passa e eles não entraram nenhuma vez no mar. Teruaki, um pouco sem jeito, pergunta se eles não nadavam, e como eles estavam na praia, parecia até um pouco desperdício não ir tomar um banho de mar. Geral começa a rir, e a Hina fala que o mar é mais para eles olharem. Hina então fala algo no dialeto, e a Kana traduz falando que algumas pessoas não gostam de entrar no mar porque se sentem mucha. Teruaki, sem entender, repete a última palavra, e a Kana pergunta se ele já não tinha se sentido mucha quando entrou no mar alguma vez. Ele, ainda sem entender, pergunta o que seria isso, e aí a Kana, envergonhada, se toca que mucha não é uma palavra usada pelos japoneses, e sim do dialeto local. Alguns dos colegas tentam explicar o significado da palavra, enquanto internamente estão chocados, já que achavam que essa palavra era algo comum do japonês também, e até uns senhorzinhos ao lado também estavam abismados, porque viveram a vida toda achando o mesmo, e só descobriram agora. Nisso vemos geral indo para casa meio envergonhado, enquanto Teruaki pergunta o que aconteceu com eles. No dia seguinte, vemos o Teruaki encontrando a Kana e perguntando o que ela fazia ali. Ela responde e aponta em direção a Hina, que estava brincando com as duas crianças. Teruaki então comenta que tinha sido naquele mesmo local que os dois haviam se conhecido. Hina, surpresa, aparece e pergunta se eles não tinham se conhecido só no início do ano letivo, e Teruaki fala que se conheceram um pouco antes. Nisso, voltamos ao passado, quando Teruaki havia acabado de chegar em Okinawa. Ele está surpreso, já que quando saiu de Tóquio, estava muito frio e até nevando, e ali em Okinawa estava um calor da desgraça. Duas crianças aparecem, surpresas por ele ter uma revista da Shonen Jump, da terça, sendo que ainda era segunda. Ele fala que havia comprado naquele mesmo dia antes de pegar o voo, e os guris então se perguntam se ele era um viajante do tempo. Kana aparece, falando para as crianças que o Teruaki é da ilha principal, e lá, a revista saía na segunda. Os dois surpresos falam que é injusto, que em Okinawa só saía um dia depois, enquanto Kana os acalma. Teruaki oferece a revista que tinha para os dois lerem, já que ele tinha lido tudo. Enquanto os dois liam, Kana se desculpa pelos irmãos, e os dois conversam um pouco. De repente bate um vento forte, jogando o boné da Kana longe. Ela ia atrás, mas o Teruaki rapidamente corre e pula no mar, pegando o boné dela, com as crianças achando aquilo bem maneiro. Kana se desculpa, e as duas crianças falam que ela nem sabia nadar. E nisso, o Teruaki fala que também não sabia, por isso sentiu um pouco de medo, já que fez aquilo sem nem pensar. O que surpreende a Kana, que pelo visto já se interessou pelo nosso Teruaki. Teruaki se despede, e a Kana se arrepende de não ter tido coragem de puxar mais conversa com ele, já que provavelmente não o veria de novo. Pula para o início das aulas e vemos que o Teruaki entrou na mesma escola e está na mesma sala da Kana, a surpreendendo. Um pouco depois vemos o Teruaki um pouco deslocado, já que geral da sala tinha os seus grupos de amigos ou colegas, mas ele, como alguém transferido, estava meio sem saber como puxar conversa com o pessoal de forma natural. Enquanto isso, a Kana observava ele, com vergonha de se aproximar para puxar conversa com ele, e tinha medo de ele não se lembrar mais dela. Hina interrompe os pensamentos de Kana quando se aproxima para falar com Teruaki. Kana quer se aproximar também, mas não sabe como fazer para se aproximar de forma natural na conversa. Nisso, a Hina começa a falar no dialeto com Teruaki, que não entende nada. Ele fala que não consegue entender, e a Hina se desculpa, já que não tinha se tocado desse detalhe, enquanto usa algumas palavras do dialeto. A Kana vê que essa seria a oportunidade perfeita para entrar na conversa, e se aproxima para traduzir o que a Hina havia falado. Bom, esse foi o segundo episódio dessa série. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal para ver mais vídeos. Também gostaria de agradecer o feedback bastante positivo ao último vídeo, e espero que gostem desse e dos próximos vídeos que virão. E é isso aí, aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e até um próximo vídeo.